pessoal, eu sou o Dedé e essa é a minha amiga, a Lala, olha. Oi pessoal, eu sou a Lala e hoje a gente está gravando o programa Não Era Tão Fácil, porque o nosso pai não pode gravar, então bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. E sai fora. Opa, sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento ou um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Bom, na história da TV, os personagens criados a partir de fantoches sempre fazem o maior sucesso entre as crianças e adultos. E essa magia chega a ser tão grande que na maioria das vezes a gente enxerga os personagens como se eles tivessem vida própria. Pois é, diante de tantos personagens criados para o mundo do entretenimento, é impossível que você não tenha nenhum favorito que sempre traz boas recordações da sua infância ou da sua adolescência. A origem dos fantoches é meio que desconhecida, mas o que se sabe é que a técnica é muito antiga, tanto que figuras de madeira operadas com barbante e bonecos articulados de argila foram encontrados em tumbas egípcias e estima-se que seriam peças de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, já que o tema é manipulação de bonecos, no programa de hoje vamos falar da história dos fantoches mais conhecidos do mundo, os Muppets. Mas para falar dos personagens, antes precisamos falar do pai das crianças, um dos maiores gênios dessa arte de todos os tempos. O cara foi criador e manipulador dos bonecos Muppets. Talvez você não conheça de nome, mas com certeza você já viu muita coisa produzida pelas mãos dele, literalmente. Então vamos começar falando um pouco da história de Jim Henson. Jim Henson nasceu em Green Valley, nos Estados Unidos, dia 24 de setembro de 1936. E já em 1955, ele criou seu primeiro personagem, que já foi o passaporte para o seu primeiro programa de TV. Chamado Sam and Friends, o programa era apresentado pelo personagem que futuramente seria conhecido mundialmente, o Sapo Kermit. WRC-TV, Channel 4, Washington. Sam and Friends is brought to you by SK. I'm honored to be in the studio with two very distinguished NBC newsmen, and I'm going to chat with them a few minutes to learn something of their off-camera personalities. You know how when a newsman... Sam and Friends foi a primeira série de televisão de Jim Henson. O programa tinha 5 minutos e ia ao ar 2 vezes ao dia na WRC-TV, afiliada da NBC em Washington. Depois do sucesso de Sam e seus amigos, Jim Henson fundou a sua própria empresa de criação de bonecos, chamada Muppets. O nome foi inventado pelo próprio Jim Henson e ele disse que Muppet era uma mistura das palavras marionete e puppet, que em inglês quer dizer fantoche. Mas pouco tempo depois, o nome foi trocado e passou a ser chamada Henson Associates. Virou Jim Henson Productions e atualmente é chamada de The Jim Henson Company. Ah, e o primeiro nome? Sim, o primeiro nome da empresa era uma homenagem devido ao sucesso dos primeiros Muppets, que ganharam muita popularidade já lá na série Sam and Friends, que durou na TV até 1961. Depois desse primeiro sucesso, Jim Henson já se tornou referência no assunto e produziu vários personagens para um programa de televisão infantil chamado Sesame Street, de 1969. Esse programa tinha os bonecos principais criados por ele e dentre eles alguns Muppets. E aí o sucesso foi ainda maior com seus novos integrantes. Essa série fez tanto sucesso que passou a ser adaptada em outros países, inclusive no Brasil, onde foi coproduzida pela TV Cultura e pela TV Globo de 1973 a 1977. Se você não viveu nessa época e lembra dos personagens, pode ser porque a série voltou numa nova versão produzida pela TV Cultura em 2007. Uma boa notícia para os fãs da Vila Sésamo. A TV Cultura fechou uma parceria para a produção da nova temporada da série infantil, que é sucesso no país desde os anos 70.
Em breve, Garibaldo e seus amigos estarão de volta em novas aventuras. Que bom que você está aqui na Vila Sésamo. 2007, a TV Cultura voltou a produzir a versão brasileira da Vila Sésamo, sucesso na TV da década de 70. Pois é, e depois de ver o tamanho da popularidade que os seus personagens já possuíam, Jim Henson resolveu reformular e criar alguns novos e lançar uma versão dedicada aos Muppets. E aí, em 1976, a Henson Associates formou uma parceria com a ATV ITC Entertainment para produzir o show de maior sucesso que ganhou o nome de The Muppet Show. It's the Muppet Show with our very special guest star, Miss Juliet Prowse. Sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Muppet Show. E esse foi o início de um dos maiores sucessos de Jim Henson. Os Muppets virou uma febre. Ganhou o primeiro filme em 1979, depois mais um em 81, 84, 92, 96 e foi um atrás do outro até a versão mais recente de 2014. Isso em filme, porque em série, desde o surgimento de 100 e seus amigos, já foram várias e várias ao longo dos anos e a mais recente foi produzida pela Disney em 2020 para o canal Disney Plus. Oi, pessoal! Vai ser selvagem e engraçado. E vai apresentar amigos novos. Que eu posso dizer? Que os Muppets vão se reunir para fazer coisas divertidas pro Disney Plus? É isso que quer que eu diga pra eles? Perfeito. Como assim perfeito? Pois é, os Muppets de Jim Henson dominaram o mundo. E claro que venderam brinquedos, discos, uma série de livros, tinha versão para colorir e tudo que fazia muito sucesso nos anos 70, 80 e 90 virava o quê? É claro, desenho animado. E foi aí que quando Jim Henson estudava para criar uma série animada, acabou se lembrando de uma cena do filme The Muppets Take Manhattan, uma cena clássica onde a Pig imaginava como seria se ela e o Kermit fossem crianças, vivessem juntos num berçário onde uma babá cuidasse de toda a turma. E aí, isso te lembra alguma coisa? Pois é, a ideia já estava pronta e foi só tirar do papel para trazer um novo sucesso. E assim surgiu a versão infantil animada que estreou dia 15 de setembro de 1974. A série ganhou o nome de Muppet Babies. Olha, eu adorava essa abertura, inclusive é uma das aberturas mais nostálgicas dos anos 80. E uma curiosidade bem legal dessa abertura é que em 2006, um fã reeditou a cena do filme de 84, inseriu a música tema de abertura da série animada e saiu essa versão nostálgica demais. Is everything all right in here? Yes, ma'am. O cara é um gênio. Bem, essa série animada representou a primeira incursão de Jim Henson na televisão nesse formato. E é claro que o desenho foi um sucesso imediato, tanto que durou por 8 anos. A série animada foi produzida de 1984 até 1990 e teve 107 episódios, ganhando vários prêmios. E esse sucesso não passou desapercebido não, porque foi por causa dessa versão que várias outras produções decidiram apostar em versões crianças nos personagens, como Looney Tunes, Socorro! Socorro! Tá atrás de mim! Deus, que foi? Tom e Jerry,
Scooby-Doo, Socorro, Scooby! Tô rindo, salsicha! Versão brasileira Herbert. Não tá na hora de brincar de cowboy, Scooby. os Flintstones, Vilma, fale com ele. Ele ouve muito você. Diga a ele de quem é o prêmio. Ora essa, Fred, ele tem certa razão. E ainda sobre os Muppet Babies, uma curiosidade é que depois da primeira temporada da série animada, em 1985, o desenho era um sucesso e tudo que fosse relacionado aos Muppets era muito bem aceito. O horário do desenho era um fenômeno de audiência na TV americana. Então foi aí que a CBS falou: o quê? Vamos criar um outro desenho animado para aproveitar a novidade. A ideia era o novo desenho ser exibido na sequência da série principal e assim segurar ainda mais a audiência. E foi aí que lançaram o The Little Muppet Monsters. Pois é, a ideia era boa, mas o desenho nem tanto. E por isso, a produção dessa nova série só durou apenas 14 dias. O desenho começou a ser produzido dia 14 de setembro e já foi cancelado dia 28 de setembro de 1985. Com esse prazo, só deu tempo de trabalhar em 13 episódios, mas desses, só 3 foram exibidos e os outros 10 nem chegaram a ser produzidos completamente. A partir de 2004, a Disney adquiriu os direitos autorais sobre os Muppets e, além da produção de novos filmes, a empresa do Mickey não foi boba e lançou um reboot do clássico Muppets em 2018 e a série teve 3 temporadas e 71 episódios. No programa de hoje, o foco principal foi basicamente a história dos Muppets, mas eu acho que a gente vai precisar fazer uma parte 2 para mostrar o tamanho da genialidade de Jim Henson. Só para lembrar outros projetos com a produção ou participação de Jim Henson, vale lembrar do filme O Cristal Encantado de 1982, que foi sem dúvidas um dos projetos mais audaciosos e mágicos de todos os tempos. Vale ressaltar que, além da equipe gigante para dar vida aos personagens de marionetes, ainda foram utilizados muita tecnologia e mecatrônica na produção. E sem dúvidas, esse filme foi um divisor de águas na vida de Jim Henson, que se tornou a maior referência nesse segmento. Tanto que ele e a sua equipe foram escolhidos para a produção dos trajes do primeiro filme das Tartarugas Ninja de 1990. E além dos personagens principais, a loja de criaturas Jim Henson também foi responsável pela produção do grande e icônico Mestre Splinter. E ainda nos anos 90, uma das maiores e mais famosas produções teve a mão de Jim Henson. Numa época que ainda não existia recursos de animação gráfica, a série de dinossauros falantes com expressões faciais e gestos bem humanos foi um dos maiores fenômenos de todos os tempos. E foi graças à parceria entre Disney e a criatividade e habilidade de Jim Henson que os anos 90 ganhou a incomparável família de dinossauros. O realismo dos personagens até hoje impressiona. Podemos dizer que, sem dúvidas, essa série foi uma das produções mais revolucionárias da época e sem o auxílio de nenhuma animação, sem nenhum computador. Os personagens eram atores fantasiados e as expressões eram usados uma verdadeira parafernália de cabos, dispositivos eletrônicos e um monte de coisa para fazer as expressões. Infelizmente, Jim Henson não chegou a ver o seu último trabalho se transformar em um novo fenômeno da TV. A Família Dinossauro estreou dia 26 de abril de 1990 e 20 dias depois, no dia 16 de maio do mesmo ano, infelizmente, aos 53 anos, Jim Henson morreu de pneumonia. Pois é, mesmo após a morte, a empresa que leva o nome Henson ainda segue ativa e produzindo. Inclusive, em 2019, foi produzido pela Netflix uma série com origens do filme O Cristal Encantado de 1982. E no serviço de streaming, além de uma temporada, você pode ter acesso às filmagens dos bastidores da produção, mostrando detalhes de como tudo foi feito e convenhamos
que isso acaba sendo um show à parte. Bem, eu vou ficando por aqui porque, infelizmente, o nosso tempo é muito curto e esse foi apenas um super resumo da história de um dos maiores caras da história na criação de personagens e marionetes. Eu acho que a gente precisa fazer uma parte 2, o que ele merece. Na próxima semana eu volto com mais um programa inédito, novinho e cheio de curiosidades aqui no Super Canal, também no YouTube. Então, até a próxima!